Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 17 de agosto de 2017. E esfriou bastante aqui em São Paulo, tá chovendo e é bom que chova porque estava muito seco. A gente está começando mais esse papo na rede. Eu acho que a gente está chegando perto do 300, não é, Brega? É? Eu acho. Se a gente já não chegou, a gente está meio distraído. 98, se não me engano. A gente está meio distraído, mas enfim, a gente está fazendo esse papo aqui ao vivo nessa quinta-feira, 16 horas aqui em São Paulo, aqui dos estúdios do Koinonia Online. Se você estiver ao vivo, o Carlos Bregantin já fez uma chamada aí pelas redes sociais. Ele é o nosso convocador, mora aqui dos web espectadores. Então, se você estiver ao vivo, você entra nesse papo, você pode interagir com a gente. À medida que vai chegando a sua mensagem aqui no nosso smartphone, a gente vai lendo e você vai interagindo. Posso fazer um registro? Lógico. Familiar. 17 de agosto, dia do aniversário do meu irmão Daniel Bregantin. Ô Daniel, parabéns! Se você estiver vendo, receba um abraço. Se alguém estiver vendo e conhece o Daniel Bregantin, manda um recado para ele. Mais um ano de vida. Completando 56 anos 17 de vida. Agosto. Parabéns, Daniel. 17, amanhã 18. Amanhã é aniversário do casamento do Felipe? É mesmo? Não é, cara? Acho que é verdade. Pô, olha, amigo, você me falou, eu pensei que você ia falar dele, porque eu lembro que foi em agosto. Foi, é verdade. Isso mesmo, 18 de agosto, Filipão. É verdade. Maravilha. É verdade. Então, pessoal, vamos conversar um pouco aqui essa meia hora sobre algumas coisas. A gente tinha 4 temas para discutir. Mas a gente, diante das coisas que aconteceram hoje, esse dia 17 lá em Barcelona, e mais uma vez, né? Então essa situação de alguém partir para cima de uma multidão, gente morrer, causar o medo numa população, e eu acho que esse é o motivo de se chamar terrorismo, né? Porque causa esse terror. Então assim, a gente vivendo de novo, e aí talvez a gente converse um pouco sobre isso. O que é, afinal passada, de contas, né, aquele episódio nos Estados Unidos também enfim, fruto, né, desse tem, tempo, desse momento, né? Tem assim uma sucessão de fatos, né, acontecendo relacionadas à questão do que fica cada vez mais claro do que a gente chama de uma intolerância, de uma incapacidade de convivermos com pessoas que pensam diferente da gente. Ao mesmo tempo é um assunto complexo, porque a gente pode dizer assim, Brega, não é só uma questão de conviver com quem pensa diferente, o duro é quando aquele que pensa diferente de mim, ele quer o meu extermínio. Né? Então assim, não dá pra gente tratar do assunto. Você não merece viver, isso, já que não concorda comigo. Não dá pra gente tratar do assunto da tolerância de forma romântica e idealizada, porque o mundo não é assim. Então acho que é uma questão muito complicada. Eu queria fazer uma pergunta, se você está assistindo ao vivo, faço uma pergunta para você, me ajude a entender se você acredita que existe uma diferença entre tolerância e respeito. Daqui a pouco eu explico por que eu estou fazendo essa pergunta, mas você acha que existe uma diferença entre desrespeito e intolerância e entre respeito e tolerância? São coisas iguais, são coisas distintas? Ajuda a gente a pensar um pouco. E afinal de contas, o que isso afeta a caminhada de um discípulo de Jesus? Né? Eu só acrescentaria, mas está dentro até da pergunta que você fez, para que os que estão nos vendo e ouvindo nos ajudassem. Mas assim, nós, por exemplo, estamos aqui num veículo midiático, né, de comunicação, mesmo que na web, né, onde o alcance é menor, mas grande também. Mas as pessoas, para nos acessar, precisam fazer um caminho, né? Nos procurar. Nós não estamos numa TV pública, não é? Aberta, não é? Mas todos nós que estamos hoje de alguma forma em mídias, ou falando ou escrevendo, uma das dificuldades para aqueles como eu, como você, Fernando, e certamente a maioria daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo,
temos nos preocupado com o vocabulário. O vocabulário. Quase que hoje você precisa ter um glossário, né, à disposição para buscar termos que sejam aceitos e que o simples fato de usar aquele termo já é para alguns ofensivo ou sinal de intolerância. E eu falo quase não, falo como que querendo justificar, mas ao mesmo tempo me autopreservar e me defender, né? Sim. Porque eu sou de uma geração, eu já passei dos 60 anos, não é? E eu vivenciei no nosso Brasil e no mundo outros tempos, outros processos, não é? De censura, não é? Onde a castração do verbo, né, da palavra, era feita de maneira violenta e grave, não é? Alguns perderam a própria vida por causa disso, outros foram presos, exilados, etc, etc. E a gente passou por esses processos e chegamos num ponto em que pensou-se, né, entendeu-se que nós tínhamos chegado num momento melhor, né? E de repente nós nos vemos, eu digo, pessoas do bem, pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem ter uma participação na sociedade de maneira mais explícita, mas porque ainda não aprenderam, ou não se reciclaram, ou não se dão conta, né, dos movimentos que estão acontecendo e que mudam o próprio vocabulário, né, em direção a algumas questões, não poucas vezes são traídos ou se traem, né, num momento como esse aqui, por exemplo. Então como disse um amigo essa semana, cara, eu não sei se é disso que você está falando, Brian, mas assim, a gente precisa de estar atento às mudanças da linguagem, dos termos, das expressões, de como que a gente se refere a determinadas situações da vida. Um amigo fez uma menção essa semana assim, de que ele falou assim, cara, o Chico Buarque está sendo tratado de machista e o Ney Matogrosso de homofóbico. Não, parece que teve alguma questão aí que aconteceu, assim, dada a maneira de se expressar de caras que a gente considera que são libertários. Exatamente. Né? Mas justamente por haver essas mudanças constantes. Não, por exemplo, de você hoje. Miguel, de Manaus, abraço para você, mandando um abraço Miguel, pra gente aqui. Boa tarde. Que bom que você está aí, amigo. Estamos aí. Por exemplo, hoje é aniversário, parece-me, de morte do Carlos Drummond de Andrade. Isso. Né? E você tem aí, como ele, outros tantos poetas e literatos, né, da nossa cultura, que escreveram poesias, escreveram poemas, escreveram crônicas. Nelson Rodrigues, por exemplo, Milor Fernandes, enfim. Num determinado contexto e época, né? Contexto e época que hoje, se você resgata algumas dessas obras desses homens e mulheres, né, que particularmente eu respeito e leio, né, você pode ser tratado de maneira intolerante por ter resgatado um poema ou uma poesia ou uma crônica ou uma pitada de humor do Milor Fernandes, por exemplo, né, que em outros tempos nos fazia rir, não é? E havia interação. Mas hoje você corre sérios riscos, né, de ser excluído de meios e processos e ambientes, né, por essa, vamos dizer assim, por não se dar conta de que há hoje um vocabulário, né, que coloca tudo no seu devido lugar. Né? Mas ele ainda é um vocabulário muito novo, por exemplo, né? Olhando aí os folhetins diários, né? Eu e a Lau assistimos a novela das 8, que entra às 9, né? E lá está se tratando de uma questão de uma menina que é menino, né? E está passando por aquele processo hormonal, não é?
E lá pelas tantas, a sua colega lá, né, ela trata do assunto com termos e com um vocabulário que eu nunca tinha ouvido. Percebe? Nunca tinha ouvido. E eu lido com gente, com seres humanos, cujas expressões de vida são as mais variadas. E eu estou sempre me policiando para, nas conversas, não ofender, não magoar, sabe essas coisas? De tratar com respeito, né, as pessoas, né? Mas às vezes eu acabo me tornando vítima, né, de mim mesmo nesses processos, porque aí você é taxado, julgado, acusado, rotulado, inclusive de politicamente correto. Sei lá, né, Fernando? Tô pensando aqui. Viu, como diz um jornalista aqui, né? Me ajuda aí, vai. Tem o Dirceu, lá de Curitiba. Tem sempre aí, toda quinta-feira, Dirceu Cardoso. Tá sempre aí. Ele colocou uma frase do Tim Keller aqui, que é o seguinte: tolerância não tem a ver com possuir crenças diferentes. Tem a ver com a maneira como sua crença leva você a tratar pessoas que discordam de você. Né? O que eu acho muito interessante, aí eu estou pensando até a partir dessa frase que o Dirceu mandou. Mas é uma boa colocação do Tim Keller. Porque vamos dizer assim, vamos pensar no Sermão do Monte, Braga, que é talvez a síntese do discípulo de Jesus. Né? Em dado momento, Jesus fala o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 1 segunda. Se alguém te ferir a face de um lado, você oferece o outro lado da face. Se alguém te roubar a capa, ou se alguém te tirar a capa, dê ele também a túnica. Né? Jesus não me parece que está falando de alguém que não tenha convicções. E aí eu acho que entra muito... É muito parecido com isso, com essa citação do Tim Keller, que é: como que eu vou viver as minhas convicções na minha relação com o outro? Né? E aí eu não estou pensando... Eu queria dizer assim, por que eu fiz essa pergunta? Né? Anos atrás, já faz muito tempo, eu escrevi um postzinho lá no Facebook falando sobre tolerância, a importância de ter a tolerância com aquele que difere da gente. E eu recebi um pito, cara. Alguém que me disse assim, que tolerância é a expressão de quem se acha superior, porque eu tolero o outro. Né? E que eu deveria usar no lugar da palavra tolerância a palavra respeito, né? De respeitar o outro. Cara, eu fiquei pensando aquilo. E eu, assim, com a minha cabeça de mecânico formado pelo Senai, lembro sempre daquilo que você já sabe, cara, que a palavra tolerância no ambiente da mecânica, ela não é uma questão de superioridade, é uma questão do espaço que você dá ao outro para que ele se movimente. Folga, né? A folga que você dá, exatamente. Né? A folga necessária. Quem é torneiro mecânico sabe do que eu estou falando. Quem não é, procure lá no Google. Mas a tolerância é uma medida, ela dependendo do material, dependendo da função, enfim, de uma série de coisas, você tem um cálculo em que você estabelece qual a tolerância que você dá entre duas peças que vão se movimentar, de modo que, se não houver essa tolerância, que é essa folga calculada, específica. Até para que haja lubrificação. Exatamente. Para que não haja emperramentos. Para que haja o óleo ali no meio, para que exatamente não haja desgaste. Não haja rigidez. Superaquecimento e quebra da peça, enfim. Então, quando eu penso em tolerância, eu penso muito nesse aspecto assim, de qual é o espaço que eu forneço para que o outro possa se movimentar, possa se expressar, possa, enfim, viver segundo as suas convicções. E aí talvez alguém vai dizer assim: mas se as convicções dele são para exterminar você, aí eu penso no Sermão do Monte. O quanto que eu sou capaz de viver a minha convicção, que é a da não retaliação, né? A da não agressão, da não violência, e a disposição de pagar o preço em dados momentos. Isso eu estou falando no campo pessoal. Aí a gente vai entrar numa outra dimensão que é mais complexa,
que é a questão da sociedade. Então, por exemplo, isso que aconteceu hoje lá em Madrid não, em Barcelona. Né? Quer dizer, a gente pode pensar qual que é uma política pública para isso, porque de qualquer maneira se espera que um governo, que uma nação tenha um contexto de proteção e medidas cabíveis de punição, né? E aí eu estou falando do Estado, para quem comete um delito, né? Por quê? Porque é isso que foi feito em Barcelona, foi feito em qualquer não, mas em vários lugares do mundo isso é considerado um crime. Sim. Né? Sim. Para quem está fazendo, talvez é um ato de heroísmo. Que faz a partir de suas próprias convicções. Faz a partir das suas próprias convicções. Não poucas vezes religiosas. O fato é que em algum momento vai haver um limite. Eu posso dar esse espaço, mas em algum momento, e cada um tem o seu limite particular, e a sociedade estabelece limites que são prescritos por lei, qual que é o limite para essa chamada tolerância, para esse chamado respeito? Né? Quando ele fere aquilo que no meu contexto social, cultural, aquilo se constitui um crime, se constitui um desrespeito a valores que eu diria universais. Né? O que eu, para mim, né, o que tem sido balizador para mim, referência, né, aferidor para mim, é a sacralidade da vida. A minha e a do outro, né? No sentido de que não há como você não olhar para o outro, aí é óbvio, segundo a minha fé, né? Mas não olhar para o outro sem esse olhar de que eu estou tocando em terreno sagrado. E quando se toca no sagrado, ou quando se entra no sagrado, ou quando se relaciona com o sagrado, há mínimos, né, de cuidados, de preocupações, de zelo, de reverência. Não é? E nesse sentido parece-me as religiões, mesmo as religiões, vêm cometendo falhas, né? E assim, você estava falando do Sermão do Monte. No caso de Jesus, nunca há, em nenhum momento você observa qualquer insinuação de que, fruto de um litígio, você pode tirar a vida do outro, né? Ao contrário, na fala de Jesus, dar a própria vida é uma possibilidade. Isso. Dar a própria vida. Não é o comum, não é o normal, não entendo que o Evangelho propõe isso, não é? Mas assim, entre matar ou morrer, se é para escolher, é morrer, matar nunca. Não é? E isso me faz lembrar de uma historinha do navio Logos, ou Doulos, né? Quando chegaram num desses portos dos países islâmicos, né, que foram recebidos com pedras e com brados, né? Se vocês descerem, nós os matamos, né? Os do barco, em nome de Jesus, assim, e nós morreremos. Né? Vocês estão dispostos a matar por conta de suas convicções, e nós estamos dispostos a morrer por conta das nossas convicções. Né? Mas nesse sentido me parece que há muitas distorções, até mesmo nos meios cristãos mais radicais, né? Onde o discurso do ódio e da intolerância ou do desrespeito, né, tem sido comum. Deixa eu colocar uma questão aqui, que o Gustavo, do Rio de Janeiro, coloca, eu acho que é interessante. Bem-vindo, Gustavo. Jesus, que não era tolerante com o pecado, seria considerado intolerante nos dias de hoje? Eu acho que nós não teríamos tolerância e paciência para lidar com Jesus. Com Jesus, né? Assim como não houve há 2000 anos. Né? Então, num ponto, eu acho que é interessante o fato de que ele seria considerado intolerante nos dias de hoje,
No tempo dele, ele foi considerado tolerante demais, sobretudo pelos religiosos. Sim. Né? Era o cara que tolerava as prostitutas, os pecadores, os publicanos, que, vamos dizer assim, era uma síntese daquilo que havia de pior na sociedade de então, na quebrava sociedade algumas judaica, éticas, exatamente, né? Tocava em leprosos, tocava em morto. Então, né? assim, para muitos, Jesus ele era o cara tolerante demais. Né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante no episódio chamado da mulher adúltera, lá em João 8, que é o fato de que há dois momentos ali que eu acho muito significativos. O primeiro momento, que é quando Jesus vai tratar de uma questão ética, porque está toda aquela turba de homens querendo apedrejar aquela mulher, e ele faz uma pergunta: se tiver alguém aqui que não tiver cometido nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí os caras, diante dessa palavra, eles vão se tocando que ninguém tem ali condições de fazer tamanha atrocidade, e eles vão embora. No público, Jesus ele trata de uma questão ética. Aí ele se volta para a mulher e pergunta: onde estão seus acusadores? Né? E ali no plano privado, pessoal e resguardado, o respeito e a dignidade daquela mulher enquanto ser humano, Jesus diz para ela: também não vejo os seus acusadores, ninguém te condena, nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Me parece que ele traz o assunto ali para o particular, naquilo que a gente poderia chamar de uma dimensão moral. Não cometa mais o erro que você fez, mas num ambiente preservado. Eu acho muito interessante esses. No público, Jesus trata da questão ética. E me parece que, ao olhar a trajetória de Jesus, o que Jesus não tinha era um padrão para lidar com situações. Ele lidava, nesse caso, do modo como lidou, e foi, ao longo da sua trajetória, com cada situação... Zaqueu, ele se convida para ir para a casa do Zaqueu. Ele foi lidando de modo diferente. E as pessoas o criticam porque ele entra na casa de Zaqueu. Ele entra na casa. Então, assim, esse andar, esse caminhar de Jesus... sem padrões, não é? Mas olhando sempre, né, a individualidade, o estado da pessoa, o contexto da pessoa, me parece o melhor ensinamento. Porque não é a partir de Jesus que você pode tirar exemplo de intolerância, né? E nem de padronização de vida ou de vocabulário, né? Ou de performance, né? Porque ele vai lidando com cada um e com cada caso com respostas diferentes. Né? O Ronaldo, não consigo localizar aqui, não aparece de onde ele é. Ronaldo Guerreiro da Luz, ele diz o seguinte: minha pergunta é a seguinte: se a igreja pregar o reino de Deus, o quanto ela deve fazer política, qual a profundidade, ou seja, até que ponto a igreja deve ir, pensando que a igreja somos cada um de nós. Ronaldo, eu acho assim, eu particularmente não penso muito que a igreja é cada um de nós. Eu acho que nós somos a igreja. Eu acho que a igreja pressupõe um aspecto comunitário da fé, coletivo, né? Não sei, você eu estou querendo dizer assim, eu não consigo dizer assim: eu sou a igreja. Não, eu e os meus irmãos em Cristo, a comunidade da fé, a comunidade do reino, com você. Exatamente. Então, eles estiverem 2 ou 3 anos, estão sozinhos. Só essa observação. Agora, a questão de política, eu acho assim, o evangelho ele é pregado na dimensão social, no aspecto de que são pessoas que se organizam, que vivem juntos, e ele anuncia justiça, ele anuncia paz, ele anuncia a dignidade do ser humano enquanto criado por Deus e desse ser humano que precisa da redenção, para que possa viver as expressões de justiça e paz do reino de Deus. Então eu acho que se há uma dimensão política, é o quanto que esse evangelho vai transformar as pessoas, e eu até acredito que as estruturas sociais, uma vez que elas estão mobilizando e são mobilizadas por pessoas. Agora,
até que ponto ela deve ir, né? Qual é a profundidade? A profundidade é a profundidade do amor de Cristo, a profundidade do reino, é anunciar o Evangelho para as pessoas, considerando todas as dimensões do ser, né? As pessoas comem, as pessoas se relacionam, as pessoas trabalham, as pessoas oram, as pessoas vão às suas reuniões. Então eu acho que eu penso dessa forma, não sei sem complicar muito. Não sei se foi nessa direção que o Ronaldo quis ir, mas eu sou muito cuidadoso hoje no que diz respeito ao envolvimento político de igrejas enquanto CNPJs, enquanto instituições, enquanto denominações, enquanto facções religiosas, né? Eu sou muito pé atrás com isso. Penso que é necessário que você tenha seguidores de Jesus de Nazaré em todos os segmentos da sociedade, inclusive, obviamente, na política. Sim. Fazendo aquilo que é necessário fazer a partir da política, que é um instrumento regulador necessário para se estabelecer direitos, deveres e legalizar situações, enfim. Enquanto corporativismo, tenho para mim que a igreja normalmente comete os mesmos erros que outros grupos cometem quando são corporativistas, né? Se tornam despachantes, né? E aí você não tem o interesse comum preservado, você tem o interesse da facção, né? do segmento em si preservado, não é? É o que eu penso. Leonilson São Luís, Maranhão, saudações para você também. Saudações, Léo. O problema na discussão do assunto é a relativização de questões individuais que viram pauta para o geral e o seletivismo em relação aos atos de intolerância. Rapaz, tu escreveu difícil aqui agora, Leonilson. Professor Leonilson. Pois é, mas você está querendo dizer... Eu acho que você está querendo dizer no próximo programa assim, você explica. é tornar aquilo que é individual o geral. As minhas questões. Eu entendi. Então, exato. A grande questão é essa, que a gente não vive sozinho, né? Tem mais alguém aí? Tem vários, é que eu estou vendo aqui, estou lendo e está chegando. Obrigado. Os que estão chegando e que chegaram. Está chegando pelo YouTube também, que o Dani está transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook, aqui pelo próprio Koinonia Online. Vai chegando. E eu nem olho aqui porque eu não consigo ler nada. Edson Júnior colocou o seguinte: posso não gostar do que você fale, eu acredito, mas devo respeitar quando não há respeito. Então se torna intolerância, né? Aí vem a intolerância. Eu acho que a gente tem um dilema, que é uma coisa interessante que cabe, talvez, Braga, a gente pensar no aspecto da democracia, né? A democracia, ela resguarda o direito, em tese, ela resguarda o direito de todo mundo poder expressar a sua ideia, formar o seu partido. Mesmo aquele partido que é antidemocrático. Porque senão não é democracia. Senão não é democracia. Se não incluir... O que o Edson está dizendo para a gente aqui, o que ele colocou nessa frase, é mais ou menos isso. Quer dizer, quando a gente fala assim, o cara que é tolerante, ele lida inclusive com aquele cara que apregou a intolerância. Sim. E aí, já que não temos muito tempo, assim, eu queria que ficasse claro qual é o meu posicionamento nesse sentido, lidando com gente. Ontem ainda escrevi sobre isso e é assim que eu procuro me pautar. Lidar com as pessoas na categoria dos humanos. Né? Parece-me que, para mim, como seguidor de Jesus de Nazaré, que vem como uma proposta redentora do ser humano, e não dos papéis que o ser humano desempenha, dos entendimentos filosóficos, culturais ou religiosos, né, que as pessoas carregam, né? Não, ele vem para provocar uma mudança de DNA, uma mudança de essência, né? Então parece-me que lidar com as pessoas na categoria dos humanos, sem rotulações, sem tarjas, sem estigmações,
sem esses seletivismos, né, que não poucas vezes se observa até nos meios mais democráticos ou tidos, né, como meios de prática de fé, entendeu? Uhum. É lidar na categoria dos humanos. E aí, na categoria dos humanos, entram os piores humanos que você já conheceu na sua vida, né? E aqueles que você entende que são os melhores humanos. Uhum. Mas são todos humanos e, no meu entendimento e na minha crença, carregam a imagem e semelhança do Criador. E se carregam a imagem e semelhança do Criador, há uma possibilidade de esperança de que essa imagem, mais cedo ou mais tarde, uma vez ela estimulada, potencializada, apareça nesse ser humano. E parece-me que essa seria a nossa tarefa, né? Wagner, eu achei agora alguns eu queria ler porque a gente só o nome pelo menos, né? Mas eu acho só uma pincelada. Uma o pincelada Wagner de aí. Sobral do Ceará está dizendo aqui Uxa, longe. a questão da maneira como que Jesus quebra o paradigma quando ele se aproxima da mulher lá, da samaritana, e faz umas considerações interessantes. Sim. Aqui. Deixa eu ver quem mais. O José Mafra, Minas Gerais. Nos dias atuais, Jesus usaria as redes sociais ou ia preferir o contato pessoal, estar realmente com as pessoas? As pessoas estão nas redes sociais. Eu acho que ele usaria ambos. Mas As eu pessoas acho estão que nas redes é sociais. insubstituível Não é o cafezinho face a face. Óbvio, não é a única Um ferramenta, contato, mas exatamente. é ferramenta. Né? O Marcelo Leite, acredito que deveríamos nos posicionar mais claramente na cultura de hoje. E eu acho que é o mesmo Marcelo Leite que ele coloca aqui uma coisa interessante. Louva a atitude de muitos líderes e igrejas. Ele está falando não tradicionais, se posicionarem com relação aos nazistas e a supremacia branca aqui nos Estados Unidos, evidentemente se referindo ao que aconteceu dias atrás lá. Sim, Lamentável o atropelamento, uma pessoa que morreu. Aí interessante essa questão, né? A democracia, em tese, ela permite esse tipo de expressão, né? A questão é saber se esses caras permitiriam que pessoas que pensassem diferente poderiam se expressar, né? Mas enfim, aí eu acho que entra assim, eu acho que o que eu estou querendo dizer, assim, eu acho que esse é um paradoxo da chamada tolerância. Né? E quem joga um carro contra um ser humano não está sacralizando a vida. Não vê a vida como sagrada. Tá, mas aí a pergunta que eu te faço, meu amigo Carlos Bragantino, é o seguinte. Ainda bem que já acabou o programa, não vai dar tempo de responder. Você não precisa responder, mas a pergunta é, você acabou de dizer uma coisa que é óbvia, eu entendo. Alguém que joga um carro contra outro ser humano não sacraliza a vida, mas alguém que diz que um outro ser humano, no seu discurso, é menos do que ele, tem um valor menor, ele não está também dessacralizando a vida? Sim, eu penso que toda e qualquer dessacralização da vida, ela precisa sofrer algum tipo de interrupção ou de reinvenção. Não há como. Tipo, condenamos esses que fizeram isso, e não há como não condenar também quem pisa no acelerador quando vê um pedestre na faixa de pedestre. Exatamente. Só porque o farol está verde. É a mesma dessacralização. Somada da perversidade. Vida. Chega o último e-mail aqui. Mar Percúcia, São Paulo, é isso mesmo? Mar Percúcia, São Paulo. Acho que Jesus seria tolerante assim como foi com Zaqueu, como seria com qualquer um desses políticos atuais. Entretanto, penso que ele seria absolutamente intolerante com as atitudes desses chamados líderes religiosos, dessas chamadas igrejas, assim como foi com hipócritas e fariseus. É isso daí. E por que os religiosos ficam na alça de mira de Jesus, vamos dizer assim? Porque eles são aqueles que dizem portar as verdades e o conhecimento de Deus. Simplesmente por conta disso. Né? Quem carrega o nome do Senhor deveria zelar por isso. Exatamente. Pessoal, a gente está terminando esse papo hoje. Muito aqui. bem-vindos. A gente conversou um pouquinho sobre tolerância, sobre intolerância, É. sobre respeito, desrespeito. Eu acredito que é assim um exercício diário e um aprendizado, compreender o que é isso, sobretudo num mundo que, por conta da tecnologia, ela nos coloca cada vez mais frente a frente com pessoas, com culturas, com ideias que são diferentes daquelas que a gente cresceu, a gente aprendeu, a gente viveu, e acho que é natural e saudável que a gente tenha as próprias convicções.
né? Agora, é um aprendizado lidar com pessoas e conversar com pessoas que tenham convicções, experiências, crenças diferentes das nossas, né? Penso eu assim. E foi sobre um pouco disso que a gente Bom que conversou. tenhamos convicções, mas que sejam nossas, né? Que sejam nossas, não precisam e ser que nos ajudem a promover outros, aquilo que a gente entende que é a vida, que é a justiça, que é a... Com certeza. A alegria. Com enfim. certeza. Tá bom? Gente, valeu. Até a próxima quinta-feira. Se Deus um quiser. abraço. Beijo.